Imagina que você é obrigado a ficar amarrado dentro de um quarto. Aí você vai ver um monte de filhotinho de cachorrinho, bonitinho, coelhinho, porquinho, os bichinhos mais fofinhos que você encontrar ali, que você imagina. Tudo filhotinho, fofinho. Aí entra um cara com um pedaço de pau e você é obrigado a assistir esse cara dar paulada em todos esses filhotinhos aí. Consegue imaginar quão horrível é essa cena? É. Se você foi obrigado a assistir o jogo, se você assistiu o jogo ontem de Floresta em Maringá, eu tenho certeza que foi pior do que se você tivesse assistido uma cena dessa aí que eu descrevi agora há pouco. Então ontem a gente teve esse jogo, né, pela 15ª rodada aí da Série C, e foi um dos jogos mais horríveis que eu já vi na minha vida, esse Floresta em Maringá. Enfim, mas acabou o jogo, empate condiz com o resultado, foi até demais esse empate em 1-1, porque os dois times não produziram nada para fazer um gol cada um. Foi bem ruim mesmo, viu? Foi um jogo bem tenebroso. E aí você pode ver os dados do jogo aí, ó. 13 finalizações da equipe do Floresta, 8 finalizações do Maringá. Das 13 do Floresta, só 3 foram no gol. E do Maringá, das 8, só 2 foram no gol. Imagina, 8 chutes, só 2 ir na direção do gol, né? Tenebroso. Escanteio 4-6, então escanteio indiferente. O jogo foi tão morno, tão fraco, que nem briga ou cartão ou qualquer confusão teve durante a partida. A arbitragem aí foi tranquila, então não interferiu em muita coisa. Então, no geral, foi um jogo. Foi terrível, cara. Foi um dos jogos mais feios que eu vi na vida, sinceramente. Posse de bola 50% cada um, então aí são os dados da partida. Para não falar que não teve confusão, o Davidson quis brigar, bater em todo mundo no final do jogo ontem, ninguém entendeu o que aconteceu. As imagens mostraram o Negueba no finalzinho ali, então não sei se ele e o Negueba arrumaram o entreveiro, não sei o que está acontecendo. Mas a questão é essa, o Maringá tá jogando feio, tá buscando resultado, e não dá pra saber até onde que vai esse time desse jeito. E por falar de não saber até onde vai esse time desse jeito, a gente tem então aqui a continuação da Série C, né? Que agora está na reta final, faltam 4 jogos para terminar essa primeira fase para definir os classificados para o playoff, que é o mata-mata, né? As oitavas de final. Oitavas de final não, quadrangular final. São 2 grupos, né? Então, enfim, vocês entenderam a próxima fase da Série C como que funciona. Então vamos analisar esta situação do campeonato a partir de agora então. Imagens na tela para vocês, aqui é a tabela de classificação da Série C atualmente. Brusque novo líder com 15 pontos e o Brusque vem intercalando a vitória, derrota, vitória, derrota, vitória e derrota. Então o Brusque está na posiçãozinha melhor. O Guarani conseguiu vencer ontem, fazia tempo que não vencia, ó. Vinha de uma derrota também, está na vice-liderança. O Botafogo tá assim, mais de sei lá quantos jogos invicto aí. Nos últimos 5 jogos venceu 5. Inter de Limeira, que era líder, caiu para 4º lugar. Santa Cruz em 5º. Santa Cruz sempre manteve a média aí. Paysandu tá decaindo bastante. Então nós não sabemos aí como que vai ser esse Paysandu. E o Maringá e o Ferroviária completam o chaveamento dos 8. E na lanterna, Anápolis e Confiança. O Confiança tá sendo a surpresa para mim, porque eu não achei que eles estariam ali. Para mim, a zona de rebaixamento seria Itabaiana e Anápolis até o final. O Itabaiana tá conseguindo dar uma reagida, venceu 3 seguidas. E é isso, tá reagindo. Então tá indo bem aí o time do Itabaiana na reação. O grupo está muito embolado. Pode ver aqui, ó, os times estão muito perto um do outro em questão de pontuação. Uma vitória ontem poderia ter feito o Maringá dar uma distanciada do nono colocado, que é o Ipiranga. Então o objetivo é esse, né? Se manter longe desse cara aqui, ó, dessa posição. Enquanto estava perdendo, o Maringá estava caindo para nono e perdendo a vaga para o Floresta, mas conseguiu o empate. Ainda por cima, em comparação com o início da rodada, ainda conseguiu ganhar uma posição. Maringá, que era o 8º, terminou a rodada, no caso, em 7º, o que é sim surpreendente, porque tá em 7º, é o que importa aí pro Maringá. As próximas partidas do Maringá contra o Amazonas, tá aqui em 12º,
Porém, apenas 3 pontos atrás do Maringá aqui, ó. O Amazonas, 3 pontos atrás do Maringá. Então, o confronto, querendo ou não, é direto, porque está muito embolado. Uma derrotinha que tem, já perigoso despencar aqui de posição na Série C. Então, o próximo jogo vai ser contra o Amazonas, jogo muito difícil. Apesar do Amazonas ter vencido o Paysandu, hein? Amazonas vem de 3 derrotas seguidas e venceu o Paysandu ontem. Perdeu para Inter de Limeira, perdeu para Itabaiana, Lanterninha e por Volta Redonda, que está aqui brigando na parte de baixo. Confiança, tá brigando para não cair. E o Barra são os 2 próximos jogos após o Amazonas. Então, assim, os jogos do Maringá, na teoria, são jogos muito difíceis. Entre aspas, o menos complicado é o do Amazonas. Por quê? Porque é um jogo, o Amazonas está no meio de tabela, não vai rebaixar também, o Amazonas não vai brigar para cair, porém ainda tem aquela esperança de subir, mas ainda não é aquele perigo todo. Então o jogo do Amazonas, na teoria, para mim, seria um dos menos difíceis para o Maringá nas próximas rodadas. Confiança, jogo dificílimo. Por quê? Porque ele está brigando para não cair. Então, assim, é uma vitória do Confiança aqui, dependendo de como vai ser a próxima rodada deles, pode tirar eles da zona de rebaixamento. Então, esse jogo de Confiança contra o Maringá vai ser um jogo muito difícil, porque eles vão estar dando a vida ali para não rebaixar, né? E a equipe do Maringá não está demonstrando bom desempenho fora de casa. Barra, a mesma situação, brigando para não cair, e daqui 3 rodadas a situação do Barra ou pode estar pior ou pode ter melhorado, né? A gente não sabe como serão as 2 próximas rodadas aqui até chegar esse confronto do Maringá e do Barra. E depois o mais difícil para mim, que é o Paysandu. O Paysandu vai estar brigando aí para subir, né? Para se manter na classificação. Se a gente olhar o retrospecto recente do Paysandu, que ele está dando uma decaída, então vai ser daqui 4 rodadas, a rodada final, com certeza pode ser decisiva para a equipe do Paysandu. Então não vai ser um dos jogos mais fáceis, não. Maringá então vai ter esses 4 jogos aí, para mim, como eu disse, na teoria, olhando a tabela agora, do Amazonas seria o menos complicado. Mas aí tudo depende do andar da carruagem desse campeonato aí para o final. Certinho, meus queridos? Então é isso. Essa foi a análise minha aí. Essa foi demonstrativo da tabela, como que foi. O Maringá jogou muito mal ontem. Foi um dos jogos mais feios que eu já vi. Que eu já me referi a isso há um tempo atrás. E não tem muito o que fazer agora. Agora é só esperar. O próximo jogo do Maringá vai ser só daqui 2 semanas, praticamente. Lá no dia 9. Daqui 10 dias. Então não chega a ser 2 semanas, né? Mas daqui 10 dias apenas. O jogo do Maringá contra o Amazonas. Finalmente vai jogar em casa, depois de alguns jogos fora. E é isso. O Maringá em casa. Se fosse computado só os jogos em casa, o Maringá estaria, né, em 13º com 11 pontos. E fora de casa, o Maringá está indo bem até, ó, 12 pontos. Agora eu fui surpreendido. Então, é isso. Vamos aguardar a próxima rodada. E não deixe aí de se inscrever, de seguir a gente no Instagram, principalmente. E até a próxima. Tchau.